Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, que bom que aqui nos reunimos hoje, nesse domingo agradável. Não tem sol, mas a temperatura é agradável. E é lógico, a vontade de dormir até mais tarde é maior também. Mas não obstante a tudo isso, nós acordamos e aqui estamos para oferecer o nosso tempo a Deus. Também é uma expressão de generosidade, né? Ir à missa, né? Agradecer a vida, os dons, e colocar no altar do Senhor as nossas preocupações, nossas alegrias. As crianças estão aqui daqui a 15 dias, né, criançada? 15 dias. Dia 22, a primeira comunhão das crianças. Dia 21, a crisma dos jovens e adultos. Ontem atendemos as confissões das crianças, dos jovens, dos adultos, já em preparação para o dia da primeira Eucaristia, e já antecipamos esse dia feliz com o nosso almoço. Estava bom o almoço ou não? Estava, né? Estava, porque eu comi também, estava ótimo, né? Então, que bom. Vejam, a liturgia de hoje, a palavra de Deus, por isso que a palavra da salvação é luz, é lâmpada. E hoje o Evangelho traz duas virtudes fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira, autenticidade. Segunda, generosidade. Duas virtudes que não são fáceis de serem vividas hoje, porque estão na contramão da sociedade. Nós vivemos numa sociedade de aparências. Como falar em autenticidade nessa sociedade de aparências? Como falar de generosidade num sistema que propõe o acúmulo e não a partilha? Então por aí a gente vê como é difícil viver essas duas virtudes que Jesus coloca hoje. É um ensinamento preciso para nós. Mas vamos dar uma olhada na primeira leitura. Essa viúva, vejam, no Antigo Testamento, no tempo de Elias, no tempo de Jesus, eu já falei várias vezes aqui, as viúvas não tinham assistência da sociedade, da religião, né? Então eram como que abandonadas por todos. Então viviam numa extrema vulnerabilidade, numa fragilidade muito grande. E essa viúva da primeira leitura tinha um filho. E vocês percebem que Elias foi enviado a ela, o profeta. Porque o profeta sempre tem uma boa palavra. Ele sempre anuncia o amor de Deus. E quando Elias faz o primeiro contato com essa viúva, ele pede um copo d'água. Até aí tudo bem. Quando ele pediu um pão, ela se abalou, porque ela não tinha. Ela ficou perturbada. Como eu vou oferecer um pão a essa pessoa que está me pedindo se eu não tenho? E aí vejam, o texto, ele é extremamente dramático, e esse texto acontece ainda hoje. Olha o que ela respondeu a Elias: só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Veja que grande. Não tinha mais nenhuma esperança. Era comer o que tinha e esperar a morte. Isso é dramático. É lógico que essa viúva está num contexto social que não cuidava das viúvas, mas também, além disso, isso era agravado porque ela estava numa situação de seca. Há mais de 3 anos não chovia. Então não tinha de onde tirar o alimento, por conta de uma questão ambiental, climática, seca. Porém hoje nós temos comida e temos pessoas nessa mesma situação. Eu falo isso porque você tem uma pobreza por conta da seca
E hoje nós temos uma pobreza por conta da injustiça. Porque comida nós temos, só não sabemos distribuir. Está um outro cenário. Hoje nós produzimos e não distribuímos. Pior, também desperdiçamos. Quem passou pela pobreza, por situação de guerra, a gente sabe como valoriza o alimento, né? Bom, e o que essa mulher fez? Elias disse: confia, faça o que eu estou dizendo. E ela fez, partilhou daquilo que tinha. E o que aconteceu? O trigo não acabou, o azeite não acabou, e ela não morreu de fome, e Deus providenciou o alimento até que a chuva chegasse. Aí chegou a chuva, é lógico, fecundou a terra, e aí houve a produção do trigo, do alimento. Então, a mensagem é essa: a providência de Deus. Quando nós somos generosos, Deus provê, Deus não abandona. E Deus enviou Elias para aquela mulher que estava esperando a morte. Veja, quando não havia nenhuma esperança, chega o profeta, chega a luz, que Deus envia, que Deus envia. E todos nós sabemos, se eu perguntasse aqui para vocês, cada um teria um exemplo ou vários exemplos, de que quando nós somos generosos, Deus imediatamente responde, não é assim? Não é que a gente faça para receber em troca, mas é uma lei quase que natural. Quando você partilha, daqui a pouco vem a resposta. Não fazemos isso para trocar com Deus. Atenção, isso não é generosidade. Deus não troca. Nós fazemos por amor. E quando fazemos por amor, a providência vem em nosso auxílio. Eu me lembro quando criança, minha mãe contava que minha avó passou um pobre, ela deu o macarrão que ela tinha, e os filhos falaram: mas mãe, nós não temos nada. No mesmo dia chegou uma amiga com uma sacola de macarrão para repor aquele, 20 vezes mais do que ela tinha dado. Todos nós sabemos que quando a gente dá, Deus retribui. Mas mesmo sabendo disso, como é difícil a gente pôr a mão no bolso. Ela não. Mesmo sabendo que a providência vem em nosso auxílio, nós temos dificuldade. Então, a mensagem é essa: que a gente possa imitar essa viúva, confiar na providência, porque Deus não vai deixar faltar. A generosidade da viúva, o amor de Deus para com essa viúva. E aí nós vamos para a segunda leitura. Não tem expressão maior de generosidade do que dar a própria vida. Foi o que fez Jesus. Jesus deu a vida por nós, está junto de Deus no santuário para interceder a nosso favor, para nos salvar, para nos libertar do pecado. Então, expressão maior de generosidade não há. Jesus se doou totalmente por nós. Às vezes nós doamos alguma coisa, uma parte. A doação de Jesus foi total. Deu a vida. O que ele tinha, ele deu para nos salvar. Se despojou de tudo, morreu nu na cruz, sem nada. Mas o que ele tinha, ele deu, a vida. Então, na segunda leitura nós temos um exemplo de generosidade, total, que é a generosidade de Cristo por cada um de nós. Por isso ele nos convida a sermos generosos, porque ele deu o exemplo. E o Evangelho, gente, nós temos então essas duas virtudes que eu falei. O Evangelho começa dizendo que Jesus está ensinando. Então, um ensinamento para mim, para todos nós. Primeiro, a autenticidade. Jesus está criticando os doutores da lei e aqueles que fazem o bem apenas para serem reconhecidos pela aparência. E além do mais,
Jesus critica esses doutores da lei que devoravam as viúvas. Porque vejam, se as viúvas não tinham assistência, o pouco que elas tinham, esses doutores da lei, em nome da fé, em nome da oração, acabavam pegando, devorando. A expressão é forte, devoravam a viúva. Eles se aproveitavam da boa fé das viúvas, da hospitalidade das viúvas, para quê? Para tirar o pouco que elas tinham. Isso é diabólico. Isso acontece hoje de outras maneiras. Se aproveitar da boa fé das pessoas para levar vantagem, para tirar o pouco que ela tem. Isso acontece em vários setores da sociedade, ainda hoje, né? E às vezes em nome de Deus, que é pior ainda. Tudo é pior. Eu não sei se pode ficar pior, mas Jesus então faz essa crítica aos doutores da lei. A vaidade, queriam os primeiros lugares, não eram autênticos, sinceros, a hipocrisia. Então Jesus chama a nossa atenção para esse perigo. Eles viviam a partir das aparências, do exterior. Por isso eu falei no início, hoje a nossa sociedade, já naquela época, imaginem hoje, nossa sociedade é marcada pelas aparências. Nós julgamos as pessoas ainda pelas aparências. Embora a gente diga, é preciso ver o coração. Todos nós falamos isso. Não podemos olhar as aparências, mas olhar o coração. Mas no fundo a gente acaba fazendo isso. Só Deus que não faz isso ainda bem. Jesus olha o ser humano por dentro. Ele nos conhece. Mas nós, infelizmente, muitas vezes olhamos as aparências. Vivemos nessa ditadura das aparências. E quanta mentira desse mundo das aparências, ainda mais agora com internet, Face, WhatsApp, quanta mentira em verdade, você vai ver, não tem nada, tudo aparência. O que sobra de verdade é muito pouco. E aí nós queremos continuar com as aparências ou com a verdade? É uma opção nossa. E como é difícil hoje ser autêntico. Como é possível, como é difícil ser autêntico. Parece que a sociedade prefere a aparência do que a autenticidade. E a gente vai entrando por essa onda. Quantas pessoas se julgam melhores, a vaidade aí, intelectual, profissional, tem tantas vaidades. Não é vaidade pessoal, isso é bom. Quando a pessoa está de bem com a vida, ela procura se vestir bem, não é assim? Vai lá, arruma o cabelo, pinta a unha, enfim, isso é bom, isso não é problema. Essa vaidade é importante, autoestima. Nós estamos falando daquela vaidade, de se achar melhor que os outros, de se achar o bambambam, o insubstituível. Como dizia o bispo, o cemitério está cheio de gente insubstituível. E a sociedade continua comigo, com qualquer coisa, ou sem a gente, vai continuar. Essa vaidade que Jesus está criticando, essa onipotência. Então, cultivar a autenticidade não é fácil, porque o mundo hoje quer a aparência, mas Jesus está propondo a autenticidade, a sinceridade. E o segundo tema, só para terminar, o tema da generosidade. A viúva deu o que ela tinha para sobreviver, as 2 moedinhas da viúva, e os outros davam o que sobrava apenas pela aparência, para serem reconhecidos. E a viúva deu o que ela tinha, não o que sobrava. Aí a gente pode se perguntar, o que significa hoje essas 2 moedas? Né? O que significa? É lógico, gente, que hoje nós precisamos ter prudência. Nós não podemos sair por aí doando tudo que temos, né? Nós precisamos ter uma certa estabilidade econômica, financeira, material. Não é dar tudo que se tem também, né? Mas ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Essas 2 moedas
elas podem significar o quê? O dinheiro, o material. É lógico que nós precisamos ajudar a igreja, as instituições, né? Tantas obras que nós temos por aí, que precisam da nossa ajuda material. Sem dúvida. Pôr a mão no bolso, isso é importante. E essa nossa comunidade aqui é extremamente generosa, isso eu falo sempre. Mas, além do dar, nós temos que aprender a dar-se. Aí, essa conjunção reflexiva, né? Dar-se. Dar-se. Isso é importante. Porque dar é fácil. Eu dou e pronto. Agora, quando a gente fala em dar-se, é sair da passividade a se comprometer. Aí é diferente. Uma coisa é dar, outra coisa é dar-se. Eu tenho que dar? Tenho que doar? Tenho que ser generoso? Tenho. Mas será que eu sou capaz de me doar? E aí o dar-se pode ser de tantas maneiras. Por exemplo, num trabalho voluntário. Quantos profissionais abrem, né, espaço ali na sua agenda para atender aqui, atender ali, né, gratuitamente? Tem tantas formas de dar-se. No voluntariado, na igreja, no trabalho pastoral, quando você doa um tempo seu para Deus, isso é generosidade, por isso que eu falei, vir a mim, isso é um ato de generosidade também. Quando você liga para alguém, quando você visita alguém, quando você dá um sorriso, um abraço, isso é generosidade também. Talvez mais importante até do que o material. Então tem várias maneiras de ser generoso hoje. Com os nossos recursos materiais, mas além disso, com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos. Ser generoso no nosso tempo, na nossa atenção aos outros. Tem várias maneiras. Então vamos pedir nesta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, a graça de sermos autênticos e generosos. Não é fácil, porque, repito e termino, a sociedade moderna, contemporânea, valoriza mais a aparência do que a autenticidade. Então é uma luta. Valoriza mais o ter do que o doar, o acúmulo do que a partilha. Então vejam que nós precisamos da graça de Deus, do nosso esforço, para sermos de fato autênticos e generosos, conforme Jesus nos orienta, nos ensina hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.